Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos já na lição número 6 e o título da lição é Ansioso para Perdoar. Vamos falar um pouco sobre o livro de Jonas. Uma interessante história que vamos avaliar agora e analisar juntos. Está conosco o pastor Reinaldo Siqueira, ele é diretor do SALT aqui na América do Sul e também ele é doutor em Antigo Testamento. Muito obrigado por estar conosco. Prazer, pastor. Prazer estar aqui. Vamos iniciar logo com uma oração para que Deus guie, nos dirija neste estudo e recapitulação da lição. Sim, vamos orar? Bondoso Pai que está nos céus, um dos teus grandes dons à humanidade, manifestação do teu amor é o teu perdão. O livro de Jonas nos ajuda a compreender isso um pouco melhor. Que possa nos abençoar nesse estudo e dirigir-nos por Jesus. Amém. Amém. Arrependimento tem que ver com perdão. Sem arrependimento não há perdão. E um exemplo interessante acontece com as diversas reações de alguns e de outros. Por que uns aceitam e outros rejeitam? Por que alguns abrem o coração e outros fecham o coração? O problema não está em Deus, mas de fato Deus provoca reações diferentes. Por exemplo, o sol provoca duas reações diferentes em dois materiais diferentes, o barro e a cera. Quando o sol esquenta o barro endurece. E quando o sol cai sobre a cera, essa se derrete. Dois instrumentos diferentes que reagem diferentes a um só motivo para poder resolver ou derretir ou endurecer. O assunto é o seguinte: Deus é um só Deus e as pessoas diversas têm reações diferentes. Porque Deus, quando Ele chama, quando Ele pede, uns reagem assim e outros reagem assim. É um mistério como nós nos posicionamos perante o chamado de Deus. Ou nos arrependimos ou nós rejeitamos o perdão de Deus. O foco da lição desta semana é reconhecer que não há um grupo especial ou um povo escolhido, exclusivamente designado para receber a graça de Deus. Sendo assim, o perdão de Deus está disponível para todos. Esse será o foco da lição. Vamos passar à segunda parte de nosso esboço, que é a compreensão do texto. Vamos a tocar 3 pontos nesta lição. 3 pontos somente. O primeiro é contexto do livro de Jonas, saber um pouquinho em que contexto foi escrito. O segundo ponto vai ser graça e perdão para todos. E o terceiro ponto vai ser perdoado e perdoando. A primeira parte, então, Dr. Siqueira, qual é o contexto da vida e ministério de Jonas? Jonas, segundo o livro de Reis, ele foi um profeta que viveu no início do reinado de Jeroboão, na mesma época, desse mesmo rei, da mesma época de Oséias e Amós. Mas foi antes, no início. Então Jonas provavelmente ele profetizou por volta do ano 800, 790 a.C., porque ele predisse que Jeroboão iria ser vitorioso, iria restaurar os limites do antigo Israel. Então é um dos profetas mais antigos. Na série dos 12, talvez o primeiro mais antigo seja Joel e o segundo seja Jonas. E essa cidade de Nínive, estava distante mesmo de... Olha, a cidade de Nínive ela fica na Mesopotâmia, no norte da Mesopotâmia, hoje seria o norte do Iraque, não é? E realmente era uma cidade que ficava a centenas de quilômetros de distância de Israel. Tinha de subir, aí passar os países que seriam hoje a Síria, não é? E Damasco, a cidade de Damasco, atravessar o rio Eufrates e chegar mais para o norte ainda, onde estava a cidade de Nínive, que era banhada pelo rio Tigre, que era o outro rio que... A Mesopotâmia quer dizer a terra entre dois rios. No sul estava o Eufrates, ao norte estava o Tigre. E então Nínive estava nessa parte mais ao norte
não é? E era uma grande cidade na época, era uma cidade poderosa, de um povo poderoso, mas aí vem a parte, nós entendemos o contexto. Os ninivitas fundaram o Império Assírio, hein? Fazer diferença com a Síria. Existe Assírio. Assírio. A Síria, né? Não é o artigo, é o nome só. Sim. A Síria, Sim. a capital era Nínive. E a Síria, agora o país é Síria, Sim, sem A, então Síria, a capital era Damasco, ficava bem mais ao sul. Hein? E era a capital dos arameus, do povo de Damasco, da Síria de hoje, está tendo tantos problemas, era exatamente essa daí. Mas a Síria era capital de um povo antigo, um antigo império, que conquistou Israel do Norte, que fez grandes conquistas, se tornou um grande império, mas é conhecido como um dos impérios mais violentos e cruéis da humanidade. Ela tinha o costume de vencer e qualquer manifestação de rebelião, ela massacrava todos os povos. Ela inventou um dos métodos de tortura mais cruéis também, que é o empalamento. As pessoas se fincavam uma vara através do corpo da pessoa, dentro do corpo. E as pessoas ficavam de penduradas até morrer, empalados, não é? Então, portanto, esses assírios eram extremamente violentos. E ao nós lembrarmos disso para compreender um pouquinho o problema de Jonas com a ordem de Deus. E há uma graça e perdão para todos, né? A graça não é somente para alguns, é para todos. E a pergunta seria, na história de Jonas, Deus salva diferentes classes de pessoas, marinheiros, você vê aí o povo de Nínive, profetas, enfim. O que diz sobre a vontade de Deus de salvar a toda a humanidade? Realmente o livro de Jonas tem esse ênfase, né? Porque Jonas, ao fugir e não querer obedecer a Deus, ele pega esse barco que vai para Tarsis, né? E Tarsis, na antiguidade, era a cidade mais longe que havia no mundo. Ela ficava na costa da Espanha, então a gente ia atravessar todo o Mediterrâneo. Nínive ficava para o noroeste, para um lado, não é? Jonas foi para o lado totalmente oposto, para o local mais longe do mundo. Seria, por exemplo, agora eu vou para o Polo Sul. Deus me manda ir pregar no norte da África, eu vou para o Polo Sul, entende? Então eu vou o mais longe possível. Então a ideia aqui, no entanto, é que Deus usa Jonas para poder dar-se a conhecer aos marinheiros. Os marinheiros temem o Deus de Jonas naquela tempestade, quando vê o que Deus fez com Jonas, com o peixe, não deixando que ele afogasse. Não é? Os marinheiros oram a Deus, ele salva os ninivitas que se arrependem, ele salva o profeta Fujão também. E depois ele dá um exemplo para falar do amor dele. Ele diz aqui no finalzinho do livro, né, de Jonas, quando ele dá esse exemplo com aquela vegetação, aquela árvore, boboreira, que alguns chamam, ele diz, você tem pena de uma planta e não terei eu pena de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda e também de muitos animais? Ou seja, até dos animais Deus tem compaixão. Então Deus é um Deus compassivo que quer salvar as pessoas. E na terceira parte do nosso esposo nós falaremos sobre perdoado e perdoando. Por que Jonas foi tão implacável, embora tivesse experimentado o perdão de Deus? Jonas, às vezes, é um dos profetas mais injustiçados da Bíblia. As pessoas, facilmente a gente o critica. Jonas, ele não tinha problema em levar a Deus para pessoas que não fossem seu povo. Muitos dizem, ele é orgulhoso, ele seria um israelita orgulhoso. Não, ele pregou para os marinheiros sem problema nenhum. Hein? Sem problema nenhum. E os marinheiros se converteram. Não é? O problema de Jonas está aqui, no capítulo 4, versos 1 e 2. Ele diz assim, que quando Deus perdoou a Nínive, diz o capítulo 4, verso 10, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra, antes de fugir? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Por quê? Porque sabia que és um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Jonas tinha essa convicção de que se Deus estava enviando ele para Nínive, para anunciar a destruição de Nínive, é porque Deus não queria destruir Nínive.
Ou seja, a mensagem de Jonas não tem em nenhum momento a palavra arrepender-se para os ninivitas. Ele simplesmente chegou e disse, dentro de 40 dias Nínive será destruída. Deu mensagem de juízo logo. Só juízo. Mas ele sabe, quando Deus anuncia o juízo antes de executar, é porque Deus está dando uma chance para as pessoas se arrependerem e Deus não destruir. Interessante. E agora aqui está um momento aqui. Para Jonas, os ninivitas seriam um tipo de pessoa que não mereciam a graça de Deus, diferente dos marinheiros. Por quê? Nós podemos entender isto. Se você fosse enviado para poder pregar o evangelho para o ladrão que matou a sua esposa, a sua filha e o seu filho, como é que você se sentiria? Foi exatamente isso que Deus pediu para Jonas. Os assírios eram os maiores e mais violentos conquistadores da antiguidade. Eles já tinham varrido várias nações, já tinham também atacado Israel. E a destruição de Nínive, que era um povo muito mau, Jonas falou assim, Senhor, já era mais do que a hora. O Senhor está demorando. Agora que o Senhor vai destruir um povo tão ruim, você me manda pregar para salvá-los? Jonas tinha dificuldade com a graça de Deus para com as pessoas más, para com as pessoas violentas. Mas no livro de Jonas, Deus diz, Ele quer salvar a todos, inclusive as piores pessoas da sociedade. E então Deus coloca a salvação à disposição de todo mundo e Ele perdoa. Nós também precisamos perdoar, porque enquanto nós perdoamos, nós também somos perdoados, né? Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a aplicação. A palavra que difere entre uma atitude e outra é compaixão. Como nós podemos ter compaixão por pessoas que não conhecemos, por exemplo? Como nós podemos ter compaixão por pessoas que em nosso ponto de vista, são maldosos e merecem um castigo? Compaixão é um assunto que Deus coloca no coração. Quando Jesus estava aqui na terra, ele levantava seus olhos, olhava as multidões e diz a Bíblia que ele tinha compaixão. Tomara nós possamos ter a mesma compaixão que teve Jesus quando esteve nesta terra. Compaixão não é aquela lástima que nós temos dos demais, é um amor que vem de Deus, né? Não é um amor nosso tampouco, porque nós não alcançaríamos a ter toda essa dimensão de amor. Só Deus pode fazer em nós ter essa mesma compaixão, o mesmo sentimento que teve Deus pelas cidades, pelas pessoas que perecem no pecado. Que Deus possa encher nossos corações de compaixão e que nós possamos ser comunidades de compaixão. Não apenas olhar para nós, minha necessidade, minha vida espiritual, olhar para as necessidades e a vida espiritual de outras pessoas que estão morrendo. E nós possamos ser, de fato, emissários do amor e da compaixão de Deus. Vamos passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Quando Deus manifestou a compaixão com os ninivitas, Jonas ficou irado. Então Deus fez uma pergunta para Jonas e ele disse, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Ou devia ter ira contra eles? E nossa pergunta hoje não poderia ser menos, né? Traduz essa pergunta para nosso tempo agora e fale mais ou menos assim. Eu deveria estar preocupado por o primo que não está nos caminhos de Deus. Eu deveria estar preocupado por aquele bairro que não tem a presença de Deus. Enquanto nosso bairro tem a presença adventista, por exemplo, aquele bairro não tem. Eu deveria estar preocupado para estabelecer o amor de Deus em outros lugares. Então, sua classe de escola sabatina poderia se incomodar sobre a ausência de amor em outros lugares. E então poderíamos dizer exatamente como diz Deus, eu não deveria estar preocupado por aquela pessoa, por aquele bairro, por aquela cidade. Este ano é denominado um ano das grandes cidades. Ainda tem muitas pessoas e muitos bairros que não conhecem o amor de Deus.
E Deus usa pessoas, Deus usa a igreja, Deus usa os pequenos grupos, Deus usa as classes da escola sabatina. Que sua classe da escola sabatina possa se constituir em uma classe salva-vidas, emissários e agentes de esperança. Que Deus use vocês para se organizar, sair da igreja e poder pregar o Evangelho. Filiais da escola sabatina, como era antes. Ou talvez essa Semana Santa que passou, agora temos uma oportunidade de fazer o mesmo, talvez nos próximos meses. Mas Deus possa usar de uma maneira maravilhosa sua vida, e sua classe, seu pequeno grupo, sua igreja, para ser um instrumento nas mãos de Deus. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado. O Senhor possa nos usar, possamos ter corações cheios de compaixão, como o Senhor teve, para ser instrumentos de amor para outras pessoas. No nome de Jesus. Amém. Amém.